Alexandre, Embratel está lançando um serviço de SD-WAN. Por quê? Oi, Jaqueline, boa tarde, muito obrigado pelo convite. O SD-WAN, acho que é importante a gente colocar um contexto antes. O SD-WAN, ele é um movimento de transformação também nas redes corporativas, né? Por 2 décadas, as redes corporativas vêm sendo construídas em cima de MPLS. E existe um movimento que vem alavancando uma nova demanda. Esse movimento ele vem pela transformação digital, puxado pela economia digital, que tem novos modelos de negócio, Uber, Airbnb, Netflix, onde a empresa passa a estar a um touch, né, do cliente. Isto gera um uso explosivo em novos dispositivos e de dados, tá? E, consequentemente, também novas tecnologias. Basicamente, a virtualização através de NFV, as redes programáveis através do SDN e isso na nuvem, ok? Quando a gente pega esse movimento, isso também vem impactando as redes, por uma demanda por uma rede mais flexível, mais elástica, mas também segura, diferentemente do MPLS, que é uma rede mais dura, apesar de ser uma rede premium e segura e tudo mais. Então, nesse contexto, apareceu a necessidade de fazer uma entrega mais flexível, rodando, por exemplo, em acessos IP, internet. E a tecnologia que apareceu para isso foi o SD-WAN, tá? Ele está num contexto maior, ele é a ponta do iceberg, porque hoje as operadoras trabalham toda a virtualização das suas redes, a digitalização das suas redes. No entanto, surgiu a necessidade de uma aplicação mais leve, mais rápida, mais ágil, e é o SD-WAN. Então, nesse sentido que a gente pegou e trabalhou também no lançamento da nossa solução. É uma solução pura SD-WAN, genuína SD-WAN, e que trabalha tanto para a necessidade de clientes que ainda não têm a sua rede, ou por terem achado que o MPLS era muito caro para eles, né? Ou para aqueles clientes que, apesar de terem uma rede MPLS, querem expandir as suas redes em outros lugares onde eles não tinham um acesso dedicado, mas agora têm um acesso IP. Então o SD-WAN ajuda a fazer essa expansão da rede também. Há aí uma questão de custos, redução de custos? O que acaba acontecendo é o seguinte, sempre que vem uma nova tecnologia, os fabricantes trabalham no contexto, um deles é a economia. A redução de custo, inclusive para nós, operadoras, no fornecimento do serviço. Então, existem algumas equações apontadas e apresentadas, elas estão sendo validadas, isso é uma coisa que está no início ainda, aonde fala em redução de OPEX e redução de CAPEX, ok? Então a gente vem olhando, vem observando, vem testando, pilotando. Fizemos o primeiro movimento, que é o lançamento do SD-WAN. Com certeza ele entrega uma relação custo-benefício diferenciada se comparada com o MPLS. Até porque o acesso é mais barato. E você pode, a solução ela é OTT, ela é over the top, então você pode colocar a solução em cima de qualquer acesso. Seja ele meu ou de um outro provedor, um acesso móvel ou um acesso fixo, dedicado ou um acesso compartilhado, banda larga. Então você tem sim uma redução de custo para o cliente final também. Fora a questão de operação. Como a ferramenta ela permite uma gestão toda controlada pela nuvem através de um portal, você tem um dos conceitos que se atinge ao Zero Touch Provisioning. Então você não precisa mais deslocar um técnico para fazer um upgrade ou uma reconfiguração de um CPE na ponta. Você faz isso de uma forma centralizada, o que tira, né, desonera o OPEX, tanto meu como do cliente. Então você tem sim uma relação diferenciada com o MPLS, ou seja, ela é mais econômica do que o MPLS. E essa oferta substitui outros serviços? Não, ela o objetivo dela não é substituição. Ela se complementa. Ela se complementa no seguinte sentido. Nós temos hoje milhares de clientes em redes MPLS. A rede MPLS ela não vai deixar de existir. A rede MPLS ela persiste, ela continua aonde fizer sentido.
Então, onde o cliente tiver uma necessidade de um acesso ou de uma aplicação mais crítica ou de um site mais crítico, mais robusto, ele vai continuar com o MPLS. No entanto, nas pontas, nos sites, onde ele tiver uma necessidade de menos criticidade, tanto o site como a aplicação, onde ele não pode aplicar um SLA diferenciado, ele coloca uma solução SD-WAN. E com isso ele monta o que nós chamamos de uma rede híbrida, as duas redes convivendo. Ele mantém o legado dele e adiciona, onde necessário, o SD-WAN. Agora, você tem outros clientes que podem nascer nativos, tendo uma aplicação SD-WAN. Às vezes é uma rede de franquias, é uma rede que não tem tanta necessidade ou uma demanda por criticidade de SLAs tão robustos. E aí você vai aplicar desde o início um SD-WAN com acessos internet fixo ou móveis, e a ferramenta vai dar uma boa qualidade de experiência para ele. Ou seja, não substitui, não é substituta, ela se complementa. E vocês já têm projetos em andamento? Sim, muitos projetos. Nós já lançamos a solução, já temos ofertas, já temos clientes. E não posso abrir aqui, porque temos alguns clientes que são clientes grandes. E é claro, temos aí a nossa força de venda fomentando e buscando oportunidades. Qual a expectativa de negócios para essa solução? A expectativa de negócio ela é muito boa, porque acho que talvez um ponto importante, são 2 pontos. Tem muita gente falando de SD-WAN, então a gente ouve muito se falar de SD-WAN. E nós temos orientado principalmente os nossos clientes e os que não são nossos clientes, mas que nos chamam, para prestarem atenção em algumas situações. Porque você tem soluções similares e solução SD-WAN. A nossa solução ela foi desenvolvida genuinamente sendo SD-WAN, com as aplicações que compõem uma solução de SD-WAN. Enquanto você tem outras soluções similares que nasceram de uma solução de segurança ou uma solução de gestão de Wi-Fi. Então é importante, em um primeiro momento, o cliente entender o que ele necessita. Se é SD-WAN, ele tem que ser bem orientado. Por quê? Porque se ele entrar numa similar, quando ele quiser dar o próximo passo, ele vai ter que reinvestir. E esse é um segundo momento. O segundo momento é a questão de fazer por si próprio ou fazer conosco, como operadora. Nós temos aí 53 anos de idade, somos pioneiros na oferta de redes corporativas no mercado brasileiro, certo? Então, nós temos uma oferta que passa desde o desenho da rede do cliente, a solução, a própria aplicação SD-WAN, a implementação, né? A operação e toda a gestão dessa solução para o cliente, no modelo as a service, no modelo de serviço. O cliente não tem que desprender nada. Por outro lado, se o cliente opta por uma solução onde ele vai fazer o CAPEX, ele tem um risco. A gente está falando de uma solução que tem... talvez nós sejamos a primeira operadora a soltar em portfólio uma solução como essa no Brasil. Então, ainda não é uma solução tão madura no mercado. Tem muita coisa por acontecer. O cliente fazendo um investimento agora, ele corre um risco daqui 6 meses ou 12 meses ter que reinvestir e ter que empatar todo aquele investimento que ele fez. Então, é importante esse processo. Ele saber o que ele quer, e se ele não sabe, fale com os nossos vendedores, nossos consultores, a gente ajuda ele a entender de acordo com a necessidade dele, de acordo com a aplicação dele. Então, quero realmente um SD-WAN, então vem por esse caminho. O segundo é como fazer isso. Eu vou fazer CAPEX ou eu vou no modelo as a service. Okay? Então, isso é muito importante estar na pauta dos nossos CIOs ou CTOs. E por fim, já que você comentou essa questão da segurança e preservação do investimento, quem é o seu parceiro tecnológico? Nós temos a solução que nós temos em portfólio hoje, o parceiro tecnológico é a VeloCloud. Ela é uma empresa da VMware. Trabalhamos aí nos últimos 6 meses para a implementação dessa solução em portfólio. Esse é o nosso parceiro hoje. Muito obrigada.